Olá, pessoal, tudo bem? Então, a conversa hoje vai ser sobre a aposentadoria por tempo de contribuição em 2021. Vejam, a aposentadoria por tempo de contribuição era concedida antes da reforma da Previdência, isso lá em 13 de novembro de 2019, para todos aqueles que, se mulher, já tivesse concluído 30 anos de contribuição e se homem já tivesse contribuído por 35 anos. E isso, gente, sem a necessidade de uma idade mínima, tanto para as mulheres quanto para os homens. No entanto, por força da medida provisória 676 de 2015, que no mesmo ano já foi alterada pela Lei 13.183, existia a necessidade também de se completar 95 pontos se homem e 85 pontos se mulher. E isso até o dia 30 de dezembro de 2018. Essa pontuação mudou a partir do dia 31 de dezembro de 2018 para 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Mas afinal, o que é esse sistema de pontos? Vejam, gente, esse sistema de pontos se faz com a soma da idade da pessoa mais o tempo de contribuição. Vamos ver aqui então um exemplo para ilustrar melhor como que funciona esse sistema de pontos. Vamos imaginar aqui então uma mulher que já tenha cumprido os 30 anos de tempo mínimo de contribuição e que já tenha também 56 anos de idade. Vejam, somando tempo de contribuição 30 anos mais idade 56 anos, a gente chega no total de 86 pontos, o que já possibilita para ela a aposentadoria sem ser atingida pelo fator previdenciário, o que reduziria o valor do benefício. Agora, vamos supor que essa mesma mulher, ela não tenha ainda os 56 anos. Vamos supor que ela tenha só 54 anos. Contudo, por outro lado, ela já tenha trabalhado 2 anos a mais do que o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos. Então, vamos supor que ela já tenha trabalhado 32 anos. Somando os 32 anos de contribuição mais os 54 anos de idade, a gente chega num total de 86 pontos também, o que vai possibilitar sim que ela se aposente sem ser atingida pelo fator previdenciário, tudo bem? E para os homens, como é que fica? Bem, para os homens, o raciocínio é o mesmo do que este que a gente acabou de aplicar para as mulheres, com o detalhe de que eles terão que ter um tempo mínimo de contribuição de 35 anos e na soma de tempo de contribuição mais idade, eles terão que ter 96 pontos. E então vejam, pessoal, a gente conversou até agora sobre os critérios para a aposentadoria por tempo de contribuição até a entrada em vigor da reforma da Previdência, lá em 13 de novembro de 2019. E aí vocês poderiam questionar, poxa, se o título do vídeo fala em aposentadoria por tempo de contribuição em 2021, correto? E eu chego aqui e falo para vocês das regras, porque até agora a gente estava conversando sobre isso, de como se aposentar por tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, correto? Vejam, eu comecei a introdução do vídeo falando justamente desses critérios, primeiro,
porque assim eu apresento as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo, porque muitas pessoas que atingiam já, lá na data de 13 de novembro de 2019, o tempo mínimo de contribuição, 30 anos no caso das mulheres e 35 anos no caso dos homens, mas que por não atingirem os pontos para que conseguisse fugir do fator previdenciário, muitas dessas pessoas optaram por esperar. Por quê? Porque o valor do salário do benefício ia ficar muito pequeno. E terceiro também, porque as pessoas que não atingiram o tempo mínimo de contribuição, 30 anos no caso das mulheres, ou 35 anos no caso dos homens, elas vão poder também entrar numa das 4 regras de transição que a gente vai conversar daqui em diante, tudo bem? As regras de transição, em tese, existem para amenizar os efeitos trazidos aqui pela reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, para aquelas pessoas que já estivessem muito perto de cumprir os requisitos para poderem dar entrada na aposentadoria. Passaremos então a explicar a partir de agora as 4 regras de transição que se aplicam àquelas pessoas que pretendem se aposentar por tempo de contribuição em 2021. Como dito então, existem 4 regras de transição para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição em 2021. Existe a regra dos pontos, a regra do tempo mínimo de contribuição com idade progressiva, a regra do pedágio de 50% e também a regra do pedágio de 100%. Passaremos a partir de agora a conversar sobre cada uma dessas regras de maneira detalhada, para que você entenda e veja em qual delas você vai poder se aposentar neste ano de 2021. Mas atenção, gente, tem uma advertência que eu preciso fazer aqui. Essas regras, nenhuma delas servem àquelas pessoas que contribuíram como contribuinte individual ou como contribuinte facultativo, recolhendo sobre 5% ou 11% do salário mínimo nacional. Essas pessoas precisariam fazer uma complementação desses valores pagos até chegar no mínimo de 20% do salário mínimo. Vejam que essa atualização será feita junto ao INSS e haverá também a cobrança de uma atualização monetária sobre esses valores. Então vamos para a primeira regra, a regra de transição dos pontos. Lembra que a gente conversou agora há pouquinho sobre a questão dos pontos? Então, é essa mesma ideia que permanece aqui nessa regra de transição, só com a seguinte diferença: as mulheres em 2021 precisam ter 88 pontos, que seria a soma do tempo mínimo de contribuição de 30 anos mais a idade, e os homens precisam ter 35 anos de contribuição e 98 pontos, que é a soma do tempo de contribuição e da idade. Vamos falar agora então da segunda regra de transição. É a regra de transição da idade mínima progressiva mais o tempo mínimo de contribuição. Essa regra, gente, mantém o critério quanto ao tempo mínimo de contribuição, ou seja, as mulheres terão que ter contribuído já por 30 anos e os homens terão que ter contribuído por 35 anos. Contudo, aqui as mulheres terão que ter uma idade mínima, e isso em 2021, tudo bem? Porque essa idade vai subindo 6 meses a cada ano. Então, em 2021, as mulheres terão que ter 57 anos. Já os homens, por seu lado, terão que ter 62 anos. E a cada ano,
isso vai subindo 6 meses. Quer dizer, então, que essa regra, lá em 2022, a mulher vai ter que ter 57 anos e 6 meses e o homem vai ter que ter 62 anos e 6 meses. Lembrando sempre que o tempo mínimo de contribuição continua sendo 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Agora, vamos passar para a terceira regra de transição para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição em 2021. Vamos falar da regra de transição do pedágio de 50%. O que diz essa regra lá na Emenda Constitucional 103 de 2019? Ela diz que para aquelas mulheres que já tivessem completado 28 anos de contribuição quando entrou em vigor a reforma da Previdência, lá em 13 de novembro de 2019, elas poderiam se aposentar, completando este tempo que faltava, mais o pagamento de um pedágio de 50% do tempo que faltava. E para os homens, por seu turno, eles precisariam ter completado já 33 anos de contribuição na ocasião em que entrou em vigor a reforma da Previdência. Nos dois casos, eles terão que completar o tempo que faltava para se aposentar, 30 anos se mulher, 35 anos se homem, e mais esse pedágio de 50%. Então vamos dar um exemplo aqui para deixar bem claro. Imaginando tanto um homem quanto uma mulher que faltava só 8 meses para completar o tempo mínimo. Então vejam, se na data de entrada em vigor da reforma faltava só 8 meses, então eles terão que trabalhar esses 8 meses e pagar mais um pedágio de 50% desse tempo. Vejam, 50% de 8 é 4. Então, somando os 8 meses que eles teriam que trabalhar para chegar na idade mínima, mais os 4 meses, a gente chega a um total de 12 meses, que é um ano. Então, eles já podiam se aposentar em 13 de novembro de 2020, porque fechou o período de 8 meses que faltavam, mais os 4 meses do pedágio de 50%. Vejam, gente, essa é a única regra na qual ainda incide o fator previdenciário. Então, quem não conseguir completar os pontos vai sofrer uma diminuição no valor do salário de benefício. Porque vejam, gente, um detalhe que eu preciso compartilhar aqui com vocês. Muitas pessoas que já poderiam se aposentar pela regra de transição do pedágio de 50%, preferiram esperar porque viram, ou na simulação do INSS, ou na simulação feita por um advogado, e essa simulação, esse planejamento previdenciário a gente também faz aqui no escritório, as pessoas perceberam que uma outra regra de transição, ou a do pedágio do 100% que a gente vai conversar na sequência, ou as regras que a gente conversou até agora, elas iam ter um valor muito melhor de benefício, tendo que trabalhar pouco tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, quando muito 3 ou 4 anos a mais, para poderem alcançar uma outra regra e aí ter um valor de benefício que na maioria das vezes, e é o que a gente tem visto na prática, acaba sendo muito melhor do que o valor do salário de benefício dessa regra de transição aqui do pedágio dos 50%. Vamos então agora, gente, já nos encaminhando para o final do vídeo e vamos falar sobre a última regra de transição para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição em 2021. É a regra do pedágio de 100%. Vejam, essa regra guarda alguma similaridade
com a regra de transição do pedágio dos 50%. Porque vejam, o conceito aqui, ao menos no que diz respeito ao tempo de contribuição, é o mesmo. Só que ao invés de ter que trabalhar 50% a mais do tempo, a pessoa vai ter que trabalhar 100%. E o outro detalhe é que na regra de transição do pedágio de 50%, a pessoa necessariamente, para poder usar aquela regra, ela precisaria estar faltando apenas 2 anos de tempo de contribuição para completar os 30 anos de tempo de contribuição se mulher, ou então os 35 anos de tempo de contribuição se homem. Aqui, na regra do pedágio dos 100%, não existe esse fator limitante, tá? Qualquer tempo que faltasse para você completar esse tempo mínimo de contribuição, é só você cumprir ele mais o dobro desse tempo, né? 100% a mais. Se faltava, por exemplo, 3 anos para você completar o tempo mínimo de 30 anos, no caso de uma mulher, ela vai ter que trabalhar 6 anos. Mesma coisa para os homens. Se faltavam esses mesmos 3 anos para completar os 35 anos de tempo mínimo de contribuição, ele vai ter que trabalhar o dobro desse tempo, tudo bem? E um grande benefício dessa regra do pedágio de 100% é que sobre ela não incide o fator previdenciário. O cálculo do seu benefício é feito simplesmente fazendo-se a média de todas as suas contribuições desde julho de 1994. Então, as chances do teu salário de benefício ser muito melhor do que na regra de transição de 50% é praticamente total. O único detalhe, no entanto, dessa regra é que ela exige uma idade mínima. Para as mulheres, essa idade é de 57 anos. Já para os homens, é de 60 anos. Mas veja, se você está perto de completar essa idade, ou muitas vezes, se você já tem essa idade, essa regra do pedágio de 100% pode ser usado, inclusive, pelas pessoas que também poderiam ser contempladas pela regra do pedágio dos 50%. Não tem impedimento algum, tudo bem? E como dito, é uma regra que muito provavelmente vai te trazer um salário de benefício bem maior do que o da regra de transição do pedágio de 50%. Então, pessoal, era isso. Para vocês saberem em qual das regras você se encaixa, ou então qual dela vai ser melhor para o seu caso específico, o que você deve fazer é entrar no aplicativo Meu INSS aí do seu smartphone mesmo, ou então acessar o site gov.br/Meu INSS. Lá, gente, vocês vão procurar a opção, vai ter um botão lá para vocês escrito Simular Aposentadoria. E ali vão estar todas as regras de transição, vai estar dito o tempo que falta para vocês se aposentarem e também o valor da expectativa de salário de benefício que vocês vão ter. Caso para vocês não apareçam essas opções, vocês podem também consultar um advogado previdenciarista para fazer esse cálculo, para fazer essa simulação para vocês. Na verdade, aí trata-se de um planejamento previdenciário. Vejam, a gente tem oferecido também aqui no escritório esse serviço para pessoas aí do Brasil inteiro. Então, basta vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e vou deixar também na descrição do vídeo, planejamentoprevidenciario.com. Inclusive, esse planejamento nosso ajuda muito aquelas pessoas que lá no planejamento, no simulador do INSS, não conste às vezes um período que a pessoa tenha trabalhado e que não está na base de dados do Meu INSS.
ou então para aquelas pessoas que tiveram atividade especial, o que para as mulheres aumentaria em 20% o tempo de contribuição e para os homens aumentaria 40% o tempo de contribuição. Nesses casos, então, o que eu sugiro e aconselho a vocês é que procurem um advogado ou entrem em contato com a gente para fazer esse planejamento previdenciário, tudo bem? Então era isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp e aí nas suas redes sociais, tudo bem? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!